Sejam muito bem-vindos ao canal Um Corredor Qualquer. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que, sinceramente, vai muito além da corrida. É uma história sobre coragem, sobre quebrar barreiras e sobre acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Muita gente corre maratonas hoje em dia, e ver mulheres participando de provas de rua se tornou algo absolutamente natural. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que elas eram proibidas, em que se dizia que o corpo feminino não aguentaria tamanha distância, e que a corrida longa era coisa de homem. Pois bem, em 1967, uma jovem chamada Katrine Switzer decidiu que era hora de desafiar esse mito. O que aconteceu naquele dia na Maratona de Boston não só mudou a vida dela, mas abriu portas para milhões de corredoras no mundo inteiro. E é justamente essa história que vamos conhecer agora. Katrine Switzer era uma estudante universitária nos Estados Unidos, apaixonada por corrida. Em uma época em que as mulheres só podiam participar de provas curtas, ela tinha o hábito de treinar longas distâncias com a equipe masculina de atletismo da faculdade. Um dos seus maiores sonhos era correr a famosa Maratona de Boston, que já existia desde 1897 e era considerada uma das mais prestigiadas do mundo. O detalhe é que, oficialmente, o regulamento não proibia explicitamente a participação feminina, mas a cultura esportiva da época simplesmente ignorava a presença das mulheres. Ninguém acreditava que elas conseguiriam completar os 42 quilômetros. Para se inscrever, Katrine usou suas iniciais, KV Switzer, e assim conseguiu um número de peito oficial, o 261. No dia 19 de abril de 1967, a largada foi dada. Ela estava vestida com um moletom cinza, o cabelo preso, e no meio de centenas de homens que jamais esperavam ver uma mulher ali. No começo, tudo parecia tranquilo. Alguns corredores ficaram surpresos, mas também aplaudiram a ousadia dela. Katrine estava feliz, determinada e com energia para a longa jornada. Mas a tranquilidade não durou muito. Alguns quilômetros após a largada, um dos fiscais da prova, chamado Juke Semple, percebeu que havia uma mulher correndo oficialmente. Revoltado, ele não aceitou a presença dela na competição. Em uma cena que ficaria marcada para sempre na história do esporte, Semple correu até Katrine, tentou agarrá-la e arrancar o número de peito, gritando para que ela saísse imediatamente da corrida. Foi um momento de tensão absoluta. Katrine ficou assustada, mas ao mesmo tempo decidida a não desistir. Por sorte, ela estava acompanhada do namorado, Tom Miller, um lançador de peso forte e atlético, que usou o corpo para empurrar o fiscal para longe. Os fotógrafos que estavam no percurso registraram cada segundo dessa confusão, e as imagens correram o mundo. Mesmo depois desse ataque, Katrine seguiu em frente. Ela poderia ter parado ali, poderia ter desistido, mas não, sua determinação falou mais alto. Ao cruzar a linha de chegada após 4 horas e 20 minutos de corrida, Katrine Switzer se tornou a primeira mulher a completar oficialmente a Maratona de Boston com um número registrado. O impacto foi imediato. A foto dela sendo perseguida pelo fiscal se espalhou pelos jornais e revistas, levantando uma discussão mundial sobre a exclusão das mulheres no esporte. Muitas pessoas, principalmente mulheres, se sentiram inspiradas e começaram a treinar, sonhando em também participar de corridas longas. Mas não pensem que as mudanças aconteceram de um dia para o outro. Demorou ainda alguns anos para que a organização da Maratona de Boston aceitasse oficialmente a inscrição de mulheres. Só em 1972, 5 anos depois do feito de Katrine, é que a prova abriu definitivamente suas portas às corredoras. Katrine, no entanto, não parou ali. Ela usou sua visibilidade para lutar pela igualdade de gênero no esporte. Organizou corridas femininas pelo mundo, escreveu livros, fez palestras e se tornou um símbolo da resistência feminina na maratona. Sua luta foi tão importante que, em 2017, exatamente 50 anos após sua histórica corrida, ela voltou a Boston para correr novamente. Desta vez, em vez de ser empurrada para fora, foi celebrada e homenageada como pioneira. A mensagem que Katrine nos deixou é muito clara. Nunca aceite que digam que você não pode fazer algo só por causa de quem você é. O impossível, muitas vezes, é apenas aquilo que ainda não foi feito. E graças à sua coragem, hoje vemos milhares de mulheres correndo lado a lado com os homens, não só em Boston, mas em todo o mundo. E então, o que podemos aprender com Katrine Switzer? Que coragem é fazer o que é certo mesmo quando todo o sistema parece estar contra você. Que perseverança é seguir em frente, mesmo depois de ser empurrada, criticada ou desacreditada.
E que, quando alguém abre um caminho com coragem, esse caminho pode transformar a vida de gerações inteiras. Se essa história te inspirou, eu te convido a se inscrever aqui no canal Um Corredor Qualquer. Deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias e compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que precisa de uma dose extra de motivação. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus te abençoe!